Carta do apóstolo Paulo, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo número 4, versículo número 16, para a nossa meditação nesta noite. Carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, é a primeira epístola de Timóteo, capítulo 4, verso de número 16. Quem achou diz amém. Glória a Deus. Está escrito assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém? Somente até aqui os irmãos possam sentar, glorificando o nome do Senhor. Quero desde já agradecer pela oportunidade que está concedida. Estamos aqui para falar da palavra do nosso Deus, aquele que é o único que é digno de ser adorado, o único que é digno de ser reverenciado. Ao nosso Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração pertence ao nosso Deus, Criador do céu e da terra. Glória a Deus. Bom estarmos na casa do nosso Deus, na presença do nosso Deus. Irmãos, hoje um culto voltado para missões, e nós sabemos que o Senhor ele tem pressa de levantar pessoas para fazer a sua obra. Certo é que cada um, Deus tem uma chamada. E uma das coisas que nós precisamos entender, saber, todos os crentes precisam entender, ele precisa de saber qual é a sua chamada, qual é o propósito que Deus tem na sua vida. Eu preciso entender qual é o propósito que Deus tem na minha vida, e cada um dos irmãos assim também precisa compreender e entender qual é o propósito que Deus tem na sua vida. Cada um, Deus tem um propósito. A igreja, ela é um todo, ela é missionária, mas em cada um Deus tem um propósito e usa de uma forma diferente. Certo é que para nós executarmos o propósito de Deus, a qual Deus nos confiou, a qual Deus tem nas nossas vidas, nós precisamos de quê? Vamos passar por uma preparação. O Senhor vai nos preparar primeiro. Glória a Deus. Um soldado, ele não vai para a guerra despreparado, meus irmãos. Não vai. Se um soldado for para a guerra despreparado, ele vai se dar mal. Então nosso Deus, ele é tremendo. Ele nos chama, ele nos separa e depois ele vai nos preparar. Aleluia. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo, ele escreveu 2 epístolas a Timóteo, que Timóteo ia dar sequência à obra a qual Deus tinha confiado a Timóteo, através dos ensinamentos de Paulo, do apóstolo Paulo. E Paulo aqui, ele orienta a Timóteo, ele dá uma orientação a Timóteo que serve para nós nos dias de hoje. Ele fala para Timóteo, que Timóteo viesse ter cuidado dele, tem cuidado de ti mesmo. Paulo diz, tenha cuidado, falando para Timóteo, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. E ele fala, persevera nessas coisas. Então Paulo, ele instrui a Timóteo, ele dá uma instrução a Timóteo, para que Timóteo viesse ter cuidado com ele próprio. Paulo também, escrevendo a carta aos Coríntios, ele fala lá na ceia, na palavra que nós lemos sobre a ceia todo mês aqui: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então Paulo está orientando a Timóteo para que Timóteo viesse cuidar dele mesmo. Aí ele diz: cuida, Timóteo, de ti mesmo e da doutrina, do ensinamento, da palavra que você tem ouvido, tem aprendido. Persevera nessas coisas. Paulo está dizendo para Timóteo: você precisa cuidar de você e perseverar nessas coisas. Aleluia.
Aí ele diz, persevera nessas coisas, porque fazendo isto, ou seja, Paulo está dizendo, você tem que fazer isto primeiro, porque fazendo isto te salvará. Ou seja, Paulo está orientando a Timóteo que antes dele ensinar alguém, ele tem que cuidar da salvação dele primeiro. Oh, glória, aleluia. Primeiro é Timóteo. Primeiro, Timóteo, você vai preparar, você vai cuidar de ti mesmo. Você vai meditar na palavra, você vai guardar a doutrina, a sã doutrina no seu coração. Persevera nessas coisas. Aleluia. Não desanima, persevera. Aí primeiro você vai fazer isso, você cuida de você, se prepara, enche da palavra. Como foi falado pelo pastor Wilco aqui, se enche do Espírito Santo, da autoridade do Espírito de Deus. Persevera nessas coisas, aleluia, porque fazendo isto, te salvarás, vírgula. Ou seja, Timóteo, primeiro ele precisava cuidar da vida dele primeiro, perseverar, cuidar da vida dele, da doutrina que ele aprendeu e perseverar naquilo que ele tinha aprendido. E quando ele fizesse isto, ele estaria o quê? Salvo. Oh glória. Aí ele estaria salvo, te salvarás a ti, fazendo isso, te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Aleluia, glória a Deus. Então Timóteo, ele recebe essa instrução, e é o que Deus quer falar, está falando ao meu e ao seu coração. Primeiro nós precisamos zelar, perseverar naquilo que aprendemos acerca da palavra de Deus, para que nós podemos ter certeza primeiro da nossa salvação, para depois anunciar essa salvação. Como que eu posso anunciar algo que eu não tenho certeza ainda? Como que eu não posso anunciar algo? Como que eu poderei anunciar algo que eu não aprendi ainda? Que eu não guardei no meu coração ainda? Aleluia. Que eu não tive cuidado com tal coisa, com a palavra, e eu não perseverei. Então Paulo está dizendo, Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Primeiro é você, Timóteo. Primeiro é a sua vida. Primeiro é a sua salvação. Primeiro é a sua alma. Primeiro é você, para depois os outros. Oh, glória. Aleluia. Preparação, irmãos. Então Deus, Ele prepara. Ele quer preparar a sua igreja. Aleluia. Então Paulo, ele dá esse conselho para Timóteo: tem de cuidado de ti. Tem pessoas que ele não cuida dele e quer cuidar dos outros, irmãos. Aleluia. Não cuida dele e quer cuidar dos outros, quer pregar para as pessoas. Então a missão, em primeiro lugar, a missão, o compromisso que eu tenho, primeiro tem que ser comigo mesmo. Primeiro é com a minha vida. Lá vai. Eu preciso pregar para mim. Eu preciso me corrigir. Eu preciso me exortar a mim mesmo. Eu preciso me advertir a mim mesmo. Eu preciso cuidar da minha vida primeiro. Oh, glória. Para depois eu ir para o campo missionário. É o que Paulo está dizendo para Timóteo. Glória a Jesus. E quando o crente faz isto, o que acontece com ele? Ele passa a ter uma alegria que o mundo não tem, que a Bíblia chama de alegria da salvação. Aleluia. Nós lemos, quando a gente lê o Salmo 51, quando Davi compõe aquele Salmo 51, quando ele foi confrontado pela palavra do profeta Natã, por causa do pecado de adultério que ele tinha cometido, ele se humilha na presença de Deus, e ele compõe ali o Salmo 51, e ele fala com o Senhor: torna a devolver-me a alegria da salvação. Então, se Davi está dizendo torna a devolver, é porque ele tinha perdido. E tem duas coisas que faz o crente perder a alegria da salvação:
Oh, glória, eu estava sentado aqui, o Espírito de Deus falava duas coisas que faz o crente perder, que faz com que o crente não tenha a alegria da salvação. Davi perdeu por quê? Por causa do pecado. O pecado não confessado, aleluia, o crente perde a alegria da salvação. Davi tinha perdido, mas ele está confessando, e ele está pedindo o Senhor em confissão: torna a devolver-me, dai-me de volta a alegria da salvação. Por que ele está pedindo a alegria da salvação? O Salmo 51, ele vai pedir a Deus a alegria da salvação novamente, e ele vai explicar por que ele está querendo, por que ele precisa dessa alegria. Aleluia. Vamos ler para nós não errarmos? Vamos ler para nós não errarmos aqui. Glória a Deus, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Ele está pedindo, ele está orando, ele está clamando, mas ele não está pedindo da boca para fora, não, irmão. Isso aqui, Davi escreveu esse Salmo 51 debaixo de lágrimas. Aleluia. Ele não estava com a coroa de rei na cabeça, com as vestes reais. Ele estava vestido de pano de saco, com a cara no pó, chorando. Aleluia, se humilhando na presença do Deus Todo-Poderoso, e pedindo a Deus. Ele queria recuperar aquilo que ele tinha perdido. O reino para Davi aqui não valia mais de nada. Davi não estava preocupado com o reino, ele estava preocupado com a vida dele. Então no Salmo 51, o verso 12, ele disse: torna a dar-me a alegria da tua salvação. A alegria é tua, não é minha. A salvação vem do Senhor, e a alegria é o Senhor que nos dá através da salvação. Então Davi tinha perdido, está no texto. E ele pede, isso aqui ele está implorando, isso aqui ele está chorando, isso aqui ele está humilhando. Ele não aceita, aleluia, ter uma vida abatida, triste, amargurada na casa de Deus. E ele está pedindo, aleluia. Tem pessoas que não aceitam tanta coisa, né? Eu não aceito enfermidade, eu não aceito porta fechada, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Davi está falando: eu não aceito entrar na tua casa angustiado, triste, eu perdi a salvação, dai-me de volta. Aleluia. Oh glória. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário, porque eu perdi. Davi tinha perdido duas coisas: perdeu a alegria da salvação e o espírito voluntário. O que é isso? Ele vinha obrigado. Porque quem não tem esse espírito voluntário, ele serve obrigado, ele cultua obrigado, ele entrega dízimo obrigado, ele dá oferta obrigado, ele dá glória a Deus porque alguém está dando, é obrigado. Davi falou: eu não quero isso para a minha vida, aleluia, eu quero de volta. Glória. Estou sentindo Deus aqui. Aleluia. Irmãos, às vezes nós perdemos coisas dessa vida, nós choramos na presença de Deus, abrimos campanha de oração para Deus dar nós de volta. A gente faz de tudo. Não, eu vou abrir uma campanha aqui, Deus vai me dar de volta o material, mas o espiritual a gente perde, às vezes vai deixando. Quando Deus quiser. E o Davi, ele está inconformado. Aleluia, ele está pedindo. Por que ele está pedindo? Ele está pedindo porque ele sabe que sem a alegria da salvação e sem o espírito voluntário, não tinha como ele pregar, não tinha como ele ensinar. Está no texto, no verso 13 ele diz: então o quê? Então quando o Senhor me devolver, ele está dizendo: então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Ele está dizendo: sem a alegria da salvação e sem o espírito voluntário, eu vou pregar o quê? Eu vou ensinar o quê? Aleluia. O que é que eu vou pregar sem a alegria da salvação? O que é que eu vou pregar se eu não tenho mais um espírito voluntário? Aleluia. O que é que eu vou compor? Que ele era um compositor, ele era músico. O que é que eu vou compor se eu perdi a alegria da salvação? E tem muita gente compondo letras aí, e pela letra você observa que é pessoas que não têm alegria da salvação, pensando em parar, pensando em desistir, pensando em se matar.
Isso acontece com quem perdeu a alegria da salvação e o espírito voluntário. Davi está orando, Davi está batalhando no mundo espiritual, ele está lutando, ele está pelejando, aleluia. Ele queria, então, primeiro, o que faz o crente, alguém perder a alegria da salvação? O primeiro é o pecado, o qual Davi perdeu, e a Bíblia está dizendo que ele perdeu, ele está dizendo que ele perdeu, irmão. Não é outra pessoa que está dizendo, o Davi perdeu, é ele está confessando, eu perdi. Isso é linda a humilhação, irmão. O homem, quando humilha na presença de Deus, eu perdi, eu não tenho aquele ânimo mais, eu perdi, Senhor, dai-me de volta. Davi sabe que esta alegria não vinha dele mesmo, senão não precisava de orar, porque se a alegria da salvação viesse, presbítero, de Davi mesmo, não precisava dele clamar. Ele sabe que essa alegria vem do Senhor, porque a salvação vem dele, quem salva é ele, quem liberta é ele, quem cura é ele que morreu na cruz para salvar o homem. Então Davi, entendendo isso, ele fala, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Oh glória. Pecado não confessado. E qual é a outra coisa? Que o crente não tem alegria de salvação. É o que foi falado aqui, é não entender, não compreender o tamanho do sacrifício que Jesus fez por ele no Calvário. Aleluia, aleluia. Então Davi estava orando, clamando, ele queria novamente alegria, porque um homem na condição que o Davi estava aqui, sabe como é que era para ele vir no culto? Davi, você vai hoje? Rapaz, eu não sei. Será quem vai pregar? Quem não tem alegria de salvação é assim, ele quer saber quem vai pregar, quem vai dirigir, quem vai cantar, quem vai fazer. Ele não tem alegria, ele quer saber. Mas quem tem alegria de salvação, ele não quer saber, irmão. Ele não quer saber se é culto de criança, se é culto de jovem, se é você, se é... Não. Ele está ele está alegre na presença do Todo-Poderoso, como foi cantado aqui pela nossa irmã, porque ele sabe de onde Deus o tirou. Oh glória! Sustém-me com o espírito voluntário, então eu ensinarei. Olha o que ele está dizendo: aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti converterão. O que Davi está falando para Deus? Senhor, do jeito que eu estou aqui, se o Senhor não me der de volta a alegria, não estou te pedindo, não estou pedindo trono, eu não quero coroa, não estou pedindo coroa. Coroa para mim não tem valor mais, porque coroa na cabeça de quem, coroa na cabeça de soberbo, coroa na cabeça de quem não tem alegria, não vale nada, irmão. Oh glória! Quem dava mais valor à coroa do que a glória, do que a presença, era o rei Saul. Por isso ele foi rejeitado. Davi aqui, ele está preocupado com o reino, não está preocupado com coroa, não está preocupado em pastorear todo o povo de Israel, ele está preocupado com a vida espiritual dele. Que coisa boa, irmão, quando nós nos preocupamos com nós mesmos, quando nós examinamos a nós mesmos. É isso que Deus quer da minha vida e da sua. Aí depois nós vamos passar para as pessoas. Aliás, sem palavra, tem crente que ele é tão alegre, aleluia, sem palavra ele transmite a fé do Evangelho, aleluia, oh glória, sem ele abrir a boca, irmão, aleluia. As pessoas estão vendo a diferença, está estampado no rosto, na cara dele a alegria. E Davi está dizendo: Senhor, se não tem condições, não tem condições, então eu ensinarei os transgressores. E o que Paulo está dizendo aqui para Timóteo: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Jesus disse uma palavra assim, ó, aquela palavra tem duplo sentido. Ela fala de duas coisas ao mesmo tempo. Quando Jesus diz assim: de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aí quando nós olhamos assim, nós achamos, nós olhamos mais para o lado material, né?
do homem adquirir os materiais, as coisas materiais e perder a sua alma. Mas isso aqui também no âmbito espiritual, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria, o que Paulo está dizendo para Timóteo, e perder a sua alma. Tem pessoas que estão pregando aí, ganhando milhares, ganhando almas para Jesus, evangelizando, pregando para milhares de almas, e a dele está indo passo largo para o inferno. Oremando, porque não tem cuidado dele mesmo, não tem perseverado na doutrina, não persevera nestas coisas. Por isso ele diz, porque fazendo isto, ou seja, primeiro tem que fazer isto, meus irmãos, não tem outro jeito. Te salvarás a ti mesmo. Eu volto a repetir, a salvação, a primeira coisa que eu tenho que preocupar e zelar é da minha salvação, é da minha conduta com Deus, da minha vida com Deus, da minha comunhão com Deus, da minha intimidade com Deus, aleluia, do meu louvor a Deus, do meu culto a Deus. Aleluia, eu preciso estar meditando na palavra em prol da minha vida. Eu não posso ler a Bíblia só o dia que eu vou pregar. Eu não posso ler a Bíblia porque eu vou ler a Bíblia, porque eu chegar lá na igreja e vão me dar oportunidade. Não, eu preciso ler a Bíblia para que a Bíblia me coloque no prumo e no querer e na vontade de Deus, para que esta palavra venha fazer uma obra na minha vida e na sua vida, Timóteo. Primeiro, Elemanto vestia, medita nessas coisas, oh glória, ocupa-te. Olha o que ele diz no verso anterior aqui: medita essas coisas, ocupa-te nelas, para o teu aproveitamento. Você está vendo que Paulo não está falando para ele, medita nessas coisas, ocupa nela para as pessoas. Não, é para o teu aproveitamento. Para você primeiro, seja manifesto a todos. Olha a palavra aqui, meus irmãos. Aleluia. Tem cuidado de ti, Timóteo. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Doutrina é o que? Ensinamento. Palavra de Deus. A palavra não falsificada, a palavra que os apóstolos pregaram, a palavra que Jesus pregou, a palavra que os profetas pregaram, a palavra que os apóstolos pregaram, a palavra que Jesus deixou, pregou. Aleluia. Você sabia que a missão de Jesus, os maiores missionários que já pisou nessa terra é Jesus, e depois dele, no meu pensamento, é Paulo. Mas o maior de todos é Jesus. E Jesus, na verdade, ele não veio para pregar, irmão. A missa, é claro, ele veio para pregar sim. Mas a principal compromisso de Jesus, a prioridade do que Jesus veio mesmo fazer na terra, foi morrer. Ele veio para morrer, não veio para outra coisa. Aí ele curou, pregou, ensinou. Mas o propósito principal era de Jesus morrer. Porque ele morrendo, oh glória, ele ia trazer vida para os que estavam perdidos. E Jesus, mesmo sendo filho de Deus, e mesmo sendo o maior pregador que já pegou nessa terra, que já pisou nessa terra, maior missionário, ele se preparou primeiro. Jesus poderia, quando ele nasceu, que ele começou a andar, já podia sair pregando, curando. Não, ele como homem, ele se preparou. Ele ia para a sinagoga, ficar sentado para ouvir fariseu pregar. Oh glória. Por que Jesus ia para a sinagoga ouvir fariseu pregar? Porque o fariseu pregava a verdade, irmão. Só tinha um negócio, não vivia. Os fariseus pregavam que não podia adulterar, mas era adúltero. Eles pregavam que não podia, que era pecado roubar, mas eles eram ladrões. Eles pregavam que era proibido, que não podia prostituir, mas eram prostitutos. Então tudo que eles falavam era verdade. Jesus ficava sentadinho ouvindo eles.
aleluia, ouvindo. Ele ia para o sábado, para a sinagoga, para ouvir lá o rolo da lei, eles leram a Torá, se preparando. E um dos primeiros milagres que a Bíblia registra, quando Jesus estava com 30 anos, irmãos, aproximadamente 30 anos. Que ministério demorado, né? Meu Deus, Jesus esperou, olha, 30 anos para começar a pregar. 30 anos para começar a operar milagre. Aleluia, Deus é assim, Ele prepara. E Jesus preparado, Ele vai. E qual é o primeiro milagre que Jesus opera? Um dos primeiros milagres que Jesus operou foi o milagre lá nas bodas de Canaã, da Galileia. Ele transforma ali a água em vinho. Seus primeiros milagres. E ali o vinho simboliza alegria, trazendo alegria aos convidados novamente. Passou por uma preparação. Paulo, como ele foi um obreiro também, que ele passou por uma preparação, para depois ser enviado. Nós estudamos aqui na escola bíblica dominical, a igreja lá entre os gentios. E Paulo, ele passou por uma preparação. Ele foi para Jerusalém para aprender com Pedro e Tiago, mesmo sendo doutor, mesmo sendo formado. E como ele passou por essa preparação primeiro, para depois executar a obra a qual Deus tinha confiado, ele tem autoridade, autonomia, ele tem ousadia de escrever e instruir a Timóteo. Aleluia. Então ele tem autoridade para ensinar. Paulo tem autoridade para pregar. Paulo tem autoridade para instruir os seus ouvintes e os seus liderados, a sua igreja na sua época. Ele tinha autoridade. Por que ele tinha autoridade? Porque ele tinha passado por uma preparação. Aleluia. Embora ele fale que ele aprendeu com o Senhor Jesus, mas ele aprendeu também aos pés de Pedro. Ele foi preparado ali em Jerusalém, ele foi instruído. Então Paulo tinha autoridade para ensinar. Por isso ele está ensinando Timóteo, você precisa cuidar de você primeiro. Você precisa cuidar da sua salvação primeiro. Aleluia. Porque fazendo isto, Timóteo, te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Então o que Paulo está falando para Timóteo? Está instruindo ele, para que ele não viesse pregar, e as pessoas que ouvissem ele, recebessem a salvação, e ele perdia dele. O que adiantaria isso? O que adianta pregar para alguém, e a pessoa ser salvo, e o pregador se perder? Que adianta evangelizar, pregar e Jesus libertar lá e o pregador está precisando de libertação? O que adianta? Não adianta nada, irmãos. Então é isso que Paulo está ensinando para Timóteo, o espírito de profecia. E o Espírito Santo está dizendo para mim e para você: é tempo de nós cuidarmos de nós mesmos, para depois irmos para o campo. E campo missionário, deixa eu te dizer aqui, não está, aleluia, não está limitado em só, como diz a irmã aqui, em viagem, não, senhor. Campo missionário começa aqui, onde você congrega. Se você entrar aqui, você vê um papel de bala no chão, e você abaixar e pegar esse papel de bala e guardar na lixeira, isso é missão. Se entrou, viu que está aqui, não deu tempo de quem a pessoa que zela aqui varrer, você passou aqui a vassoura e varreu, você está fazendo missão. Porque se nós não cuidar disso aqui, irmão, nós vamos fazer o que lá fora? Pelo amor de Deus, oh glória. Nós não amar essa casa aqui, nós vamos pregar o quê, meu Deus do céu? Por isso Jesus falou: primeiro ficai em Jerusalém. Não sai daqui não. Jesus disse: olha, não ausenta de Jerusalém, até que do alto você seja revestido de poder. Oh glória. E receberão o poder do alto, a promessa foi feita a respeito de vós. E depois que vocês receberem, aí olha primeiro onde ele fala: vocês vão ser a minha testemunha, primeiro em Jerusalém. Aqui espiritualmente falando, aqui é a nossa Jerusalém. Se eu não zelar
dessa Jerusalém. Eu estou falando nesse salão aqui, eu tenho de falar de buiar miúdo, porque tem gente que faz de conta que não está entendendo. É esse salão aqui, esse é o nosso Jerusalém. Se eu não zelar e não amar esse lugar, o que é que eu vou fazer nos confins da terra? Ei, rendevácia. Oh, glória. Fazer o que lá, irmão? Oh, glória. Primeiro é aqui. Igual gente que tem a casa dele tudo bagunçado. Quando chega na outra casa, a casa do fulano estava bagunçada, mas dele também está. Então primeiro é aqui, Jerusalém. Começa aqui. Irmão, começa tudo aqui. A gente começa por aqui. E aqui Deus vai nos preparando, né, diácono? Vai nos enchendo, vai nos alegrando, vai nos enchendo aqui, porque nós passamos a zelar disso aqui. Aí o Espírito de Deus vai nos enchendo, pastor, porque nós estamos zelando disso aqui. Daqui a pouco a gente não aguenta, a gente tem que ir lá para fora, né? Já está para, vamos ali, aí começa a convidar as pessoas. E o Espírito de Deus vai nos enchendo, porque como foi dito pelo pastor, que não tem como nós sairmos, fazer obra vazios, desprovidos da glória. Precisamos estarmos cheios do poder de Deus. Uma coisa nós fazemos aqui, outra coisa lá fora. Uma coisa eu pregar para vocês aqui, outra coisa é pregar lá fora. Aleluia. Lá nós estamos no campo do adversário, mas o Espírito de Deus que está na vida da igreja te dá autoridade para pregar aqui e para pregar lá fora, porque é o Espírito Santo que capacita a igreja para fazer a missão a qual ela foi convocada. Timóteo, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, ensinamento, ensino da palavra. Ah, meu Deus, me desculpe, mas eu tenho que dizer, você que não gosta de Bíblia, não tem como você pregar, irmão. Como que eu vou pregar, passar por uma coisa que eu não gosto? Porque eu vou passar alguma coisa que eu não gosto. Aleluia, aleluia. Precisamos amar a Bíblia Sagrada. Precisamos amar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Ele está dizendo, a doutrina, é a palavra de Deus. E fazer o que? Perseverar nessas coisas. Aleluia. Tem lugar por aí afora, irmão, que já não tem pregação de palavra mais não. Não tem palavra mais não, não tem palavra, é pão. Só peixe, não tem palavra. Aleluia, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que cura, é a palavra que levanta, a palavra ressuscita, a palavra renova, a palavra aviva, a palavra liberta, a palavra confronta, a palavra afronta, a palavra tem poder para levantar o homem da sarjeta e colocar na presença de Deus. É a palavra de Deus. Eita glória! Anamanto benevácia. Aleluia. É um perigo esse negócio de não gostar da palavra, porque quem não ama a palavra não ama Jesus. Pastor, que negócio é esse? Quem não ama a palavra não ama Jesus? Sim, por quê? Porque Jesus é a palavra. A Bíblia diz que ele é o verbo. O verbo é o quê, irmão? Verbo é o quê? Verbo é a palavra. Oh glória, oh maravilha. Tente cuidado de ti. E aí quando nós fazemos isso, o Espírito de Deus vai nos moldando, vai nos abastecendo. Oh glória, vai abrindo os nossos olhos, vai nos colocando amor para com a obra de Deus, para com a congregação, para com os irmãos, para com a obra missionária. É através, meus irmãos, da palavra de Deus e da unção de Deus na nossa vida. É tempo da igreja se encher do poder de Deus. É tempo da igreja se encher da graça, da glória, aleluia, da unção de
Deus para esses últimos dias que ela está passando aqui na terra. O arrebatamento da igreja vai acontecer a qualquer momento, meus irmãos. João disse, olha, mais de 2000 anos atrás: filhinhos, já é a última hora. Todo obreiro que é cheio do Espírito Santo, ele espera Jesus, não é para amanhã não, ele espera Jesus é para agora. Filhinho, já é a última hora, a última hora. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. A Bíblia diz que ele não vem buscar um povo de qualquer maneira. Está escrito na minha, na sua Bíblia, que Jesus vai vir buscar um povo zeloso de boas obras, uma igreja, a noiva imaculada, sem mancha, sem ruga, uma igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus, uma igreja que não conforma com esse mundo, uma igreja que não se dobra diante do sistema mundano, mas uma igreja que tem equilíbrio, uma igreja que busca a santidade, não por ela própria, mas pelo poder da palavra, porque a Bíblia diz que é através da palavra que nós somos santificados. É esta igreja que vai subir. A qualquer momento o povo vai desaparecer dessa terra. Jesus está voltando para buscar a sua noiva. Ele está vindo aí. Jesus está chegando aí. Ele está vindo aí. Oh, glória! E muitos preocupados, irmão. Os debates hoje na internet virou debate: se Jesus vem antes da tribulação ou depois da tribulação. É uma discussão terrível, uma perca de tempo. E as almas precisando de ouvir que Jesus salva, liberta e transforma. Se ele vai vir antes da tribulação, glória a Deus. Se ele vai vir depois, eu quero é subir. Oh, glória! Nós vamos subir. Quem vai subir aí? Deixa eu ver. Demaço. Nós vamos subir, irmão. Nós vamos subir. A igreja vai embora. A igreja vai embora. O Espírito diz: vem. E a noiva diz: venha. Oh, glória! Quem tem sede diz: venha. Jesus está voltando. Ai, Deus de glória. Oh, glória. Aleluia. Essa é a palavra que Deus colocou no nosso coração, para o meu coração primeiro. Vamos cuidar da nossa vida espiritual. Se você tem oportunidade de vir orar, pelo amor de Jesus Cristo, vem orar. Falando para quem tem oportunidade. Você que tem oportunidade de vir aqui buscar a Deus, venha buscar, meu irmão. Medita lá na parábola lá das 10 virgens. 5 loucas e 5 prudentes. E foi pregado uma palavra totalmente errada aqui, uma época aqui, de um obreiro que passou por aqui das virgens, e ele quis insinuar para a igreja que as virgens prudentes, que os irmãos que estavam aqui vão lembrar, ele quis insinuar para a igreja que as virgens prudentes não deu azeite porque não tinha amor. Está errado, heresia. Elas não deram porque o azeite não podia compartilhar, elas já estavam na reserva. Está viajando, aí seu carro está na reserva, eu paro, vai ficar nós dois a pé. Você vai falar: pastor, sinto muito, a reserva aqui só dá para mim. Reserva não se divide. Vocês lembram, né? Lembra, né? Mas caiu por terra, porque Jesus é o dono dessa obra. Jesus é o teu dono. Jesus te chamou. Jesus te escolheu. Jesus, meu Deus, se você não der um glória com isso aqui, Jesus te nomeou. Jesus te chamou, sabe como? Não foi por apelido, não. Chamou pelo teu nome. Oh, glória! E milhões de pessoas. Jesus olhou do céu e te escolheu a dedo. Você é minha, tu és minha, tu és meu, tu és minha, tu és meu. Eu te nomeei, eu te salvei, eu te chamei. Se coloca de pé, em nome de Jesus. Receba a unção de Deus na sua vida.